Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas pelo YouTube. Mas você já sabe, você consegue também achar a gente no Spotify, no iTunes, no Instagram, no TikTok. Já aproveita, antes da gente começar a falar quem é o nosso super convidado especial, você já deixa um like, encaminha esse podcast e ativa o sininho para não perder nada. Ainda dentro do assunto de Novembro Azul, apesar da gente saber que já estamos em dezembro, a gente vai abordar um assunto de extrema importância no cuidado masculino com a saúde. A gente vai falar aqui de autoestima. E para isso a gente trouxe um super convidado, que é nosso vizinho ali do parque, que é o Marco Bido, que é barbeiro e vai falar para a gente da importância do cuidado da autoestima masculina e que isso também interfere na saúde. Então já deixa um like, encaminha e eu vou começar pelo nosso convidado pedindo para ele se apresentar. Bido. Boa noite, Di. Boa noite, Aline, Mayra. Boa noite. Meu nome é Marco Bido, sou barbeiro, sou dançarino, sou TikToker. É tudo, né? Tem um monte de coisa. Tem uma barbearia no Parque São Domingos, como você já disse. E estamos aí. Doutora Mayra, por favor, se apresente ao nosso público. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Mayra, sou dentista, especialista em harmonização orofacial e também trabalho muito com odontologia estética e ortomolecular. Olá, meus lindos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Vida Saudável em Debate. Eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Aline. Você aí em casa deve estar se perguntando, bom, o que tem a ver um barbeiro com um podcast de vida saudável? Por quê? Porque a autoestima, ela está muito ligada no cuidado da saúde. Então, sim, a gente sabe que as pessoas que têm uma autoestima elevada, ela vai procurar um médico, ela vai procurar um profissional, ela vai procurar um nutricionista. E a gente sabe que às vezes o homem, antigamente, agora isso vem mudando aos poucos, ele tem muito mais uma relação com a autoestima dele positiva do que tinha no passado, né? Deixou de ser mito essa coisa de homem cuidar da saúde. Bido, conta um pouco pra gente o que o estilo de vida e a aparência física tá aí relacionado, pode influenciar na autoestima? Em tudo, né? Como você disse, o homem não se cuidava tanto quanto se cuida hoje. Hoje eu tenho homens que vão na barbearia uma vez por semana para fazer barba, fazer cabelo, e antigamente não tinha isso aí, porque não era tão difundido isso, questão de barba, de cabelo, de fazer pezinho. Tem gente que vai fazer só o pezinho no fim de semana, ó, tá aparecendo aqui. Aí tem também a parte da limpeza higiênica que a gente faz, nariz, ouvido, e eles também estão aceitando esse tipo de coisa. Eu queria fazer só depilação higiênica, que é nariz e ouvido, né? E a questão de você, ir numa que nem eu. Eu não vou na academia se eu não pentear o cabelo, se eu não tiver arrumadinho. Chega cheirosinho. Eu acho que isso é muito importante pro homem, né? E a barbearia trouxe isso de volta, porque é um assunto que eles sentam, abordam, como que você acha que vai ficar melhor? O homem não tinha isso antes. O homem, ele ia na barbearia, o barbeiro cortava o que ele achava que tinha que cortar. Hoje a gente já tem que estudar a aparência do rosto, se é redondo, se é triangular, para a gente colocar um corte adequado para a pessoa, né? Sem contar que lá no seu espaço é um espaço super gostoso, sim, super agradável, todo exatamente, estiloso, né? Então eu acho que o público se sente muito à vontade. Eu procurei também, né, fazer algo... lógico, para o homem, mais voltado assim para a família, onde você vai com o filho e vai se sentir bem, onde você vai com seu esposo, sua mulher, você vai se sentir bem. Então eu procurei trazer como eu me sentiria confortável num lugar, e eu trouxe aquilo para as pessoas, né? E eu acho isso muito importante. Meu filho não te larga. Exatamente. Quanto tempo já, né? Alguns anos. Então, e eu tenho isso aí mesmo. Tenho muita gente que frequenta a barbearia de anos mesmo. Desde quando eu abri, faz uns 8 anos, exatamente, foi que eu abri a barbearia. É um ambiente familiar, familiar, né? Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Que a minha barbearia é um ambiente familiar, onde as pessoas vão e se sintam bem, né? Então, eu prezo muito por isso, né? Como que você acha que os cuidados pessoais podem contribuir aí com os problemas de saúde?
Você identifica ali, porque a gente sabe que o homem tem um pouco de dificuldade de falar dos problemas. Você sente ali uma abertura maior quando está de homem para homem? Que nem a mulher com o cabeleireiro, né? Vira psicólogo. É a mesma coisa, Mayra. É a mesma coisa. O homem, quando ele senta ali, eu acho que ele fala até mais do que a mulher. Ele expõe mais os problemas dele do que a mulher. Então a gente você trabalha com dentista também, a gente acaba virando um psicólogo, né? Então, só que você ainda, o cara fica de boca aberta, ou a mulher de boca aberta, mas você fala, né? Mas... O meu paciente vira meu psicólogo. Exatamente. E eu, ao contrário, eles falam muito, sobre tudo. Fala sobre relacionamento, eles falam sobre a dificuldade de lidar com alguma coisa. Então, sobre doença, falam muito. E outra também, a barbearia não serve só para isso. Como eu sou um barbeiro formado em cabeleireiro, então o que acontece? Eu me formei em 1990 pelo Senac. Caramba! Eu fui cabeleireiro. Os cursos antigamente era de 1 ano e meio, todos os dias, 4 horas por dia. Então, quando eu fiz o meu curso, você tinha que saber sobre derme, epiderme, alopécia. Então, você tinha que conhecer isso. E hoje, assim, abordando um pouco e falando, eu fiz o curso de barbearia. Foi 4 meses... Final de semana. De segunda-feira. Então, você não consegue... essa é a minha opinião, tá? Você não consegue aprender. Você vai mexer com uma navalha. Uma navalha que nem um bisturi na mão do médico. Então, eu acho que falta muito isso hoje. A aula mais explicativa. Formação. A formação. Porque que acontece? Eu já vi coisas assim, Aline, na internet. O cara tava com uma alopécia e o barbeiro foi cortar o cabelo dele. Só explica para o nosso público o que é alopécia. Alopécia. Assim, porque tem gente que não A sabe. alopécia pode dar por causa do estresse, né? Muito por causa do estresse, que é a queda do cabelo e fica que nem se estivesse sem Com os cabelo. buracos, né? Apelado. E se não cuidar logo, pode perder. E tem sido cada vez mais comum, né, Bia? Sim, muito. Então, teve na internet um cara que falou assim, eu tô com esse buraco na cabeça. O barbeiro nem sabia o que é. Não, a gente passa a máquina zero e deixa igualzinho. Ao invés de pensar no tratamento... E já aconteceu já uns 3 ou 4 comigo, que eu já peguei, eu falei, você procura um dermatologista, você tá com problema no cabelo. E o cara voltou e falou, a minha dermatologista falou assim que você acertou na mosca. Porque tava aquele negócio... E tem aqueles que... Eu falei, eu já mando procurar um dermatologista. Não faz parte. Mas assim, os meninos que trabalham comigo, as barbeiras que trabalham comigo, eu procuro ensinar isso aí. Porque eu aprendi. E isso não é passado hoje em cursos, né? Então, é uma coisa que eu acho que deveria melhorar. Vai tutorial do YouTube e segue. Tem gente que ensina, exatamente. Hoje tem muito curso de final de semana, né? Pra tudo, então, né? pra tudo. Tanto até eu trago pra minha área. Tem cursos na área médica, que você sabe domingo e você sai com um diploma como se você fosse o especialista naquele assunto, né? Exatamente. É como que você vai pegar uma navalha e passando no pescoço da pessoa. Com curso de fim de semana. A gente aprendia em bexiga, em laranja, antes de você pôr a navalha. Hoje, o pessoal de escola pega esse pessoal na rua e, passa aí. Não, é perigoso, né? Então, é perigoso. Não, e você precisa saber se aquele problema, você falou da alopécia, se você pode passar uma navalha ali, né? Sim. Se aquela questão dermatológica do cliente, você pode passar um determinado produto. Vai que você lava a cabeça daquela pessoa mas com ele não tá com problema né? de corte de cabelo, ele tá com um problema físico, né? E ele precisa cuidar daquilo. E que às vezes você não pode nem mexer, né? Exatamente. Dependendo da Às vezes questão. pode ser fungo também, né? Sim. E aí o fungo, você ainda pode ter contaminação com isso. E aí alastra, né? Perde o cabelo mesmo, né? Então, é bom quem mexe com cabelo poder entender dessas coisas superficialmente para poder avisar, né? Que deveria ser lei, né? O profissional que está mexendo ali, ele de alguma forma está mexendo com a sua saúde. Sim. Né? Porque o cabelo faz parte do seu corpo, né? Ele não você não está levando a peruca ali para cortar. Você está levando a sua cabeça inteira, a sua barba inteira, o seu rosto inteiro. É todo um conjunto. A barba hoje é a maquiagem do homem. Ele tem que estar com a barba alinhada, arrumadinha, bonitinha, que senão fica parecendo um mendigo, né? Então, por isso que eu tenho vários clientes que toda semana vai para alinhar a barba.
né? Falando aí da aparência física, Bido, você percebe que, assim, os homens ainda... Existe aqueles homens ainda que têm esse preconceito de que, eu sou homem, eu não quero cuidar da minha aparência física, isso não é coisa de homem, ou isso tá diminuindo? Eu acho que está diminuindo. Eu acho que já foi o tempo disso aí. Hoje o homem conversa sobre tudo, fala sobre tudo e se cuida, né? Eu tenho meu menino que tem 16 anos, eu faço academia desde os 16. Eu nunca parei de fazer exercício. Uma, porque eu já tinha problemas cardíacos, essas coisas, então. E o meu filho, eu fico muito feliz porque seguiu o pai. Vai na academia comigo, treina comigo, cuida da alimentação, passa em nutricionista. Então, já é uma geração diferente da nossa. A minha geração tinha esse preconceito sobre tudo. Você é a exceção da geração, né? Tanto é que quando eu tinha 14, 15 anos, eu era fora dos padrões. Do meu jeito de me vestir. Que nem assim, eu pus um brinco, eu tinha 16 anos. Você imagina isso em 80? Como olharam para mim trabalhando dentro de uma metalúrgica? Você tá entendendo? Então, hoje, que nem meu filho já furou a orelha. Entendeu? Hoje não tem mais isso, mas antigamente era pesado. Então, eu acho que o homem melhorou muito nesse sentido, né? Eu acho que melhorou bastante. Mas você ainda sente que é um público mais jovem que tem essa preocupação. Sim. Ali no salão. Mais jovem, né? O público mais velho ainda tem um pouquinho de restrição, de alguma... vamos mudar? Não quero mudar, não, deixa assim. Vamos passar uma máquina? Não, eu prefiro com a tesoura. Eu tenho muito cliente que é aquele lá, eu só corto na tesoura. Não quer máquina, não quer nada de modernidade, entendeu? Agora, o pessoal que... Então, tem esse aí que você consegue moldar. Tem o cara que você, vamos deixar barba. Nunca deixei barba na minha vida. Vamos experimentar. Aí eu falo pra ele, deixa essa semana, eu vou cortar pra você. Na semana que vem, você vem e a gente vê. Não tirou mais a barba. Ou o cara que é calvo, entendeu? E ele tem algum problema com isso, né? De ser careca, essas coisas. Eu falei, vamos deixar a barba. Aí tem um que eu fiz isso e ele falou, Bido, ninguém me chama de careca, me chama de barbudo. Mudou de estima. Você vê que legal? Resolveu o problema dele. O ponto de referência agora Tirou é outro. foco, né? Entendeu? Não, mas ele falou, você sabe que ninguém me chamou mais de careca? Fala assim, fala com o Barba ali, ó. E ele não tira a barba. Não tira de jeito nenhum. E foi um dos que eu consegui fazer isso dentro da barbearia. Fora outros, né? Com certeza, né? Já que a gente está falando em barba, a gente sabe que muitas pessoas, muitos homens acabam deixando barba para esconder algumas cicatrizes de espinha e tal. Você vê muito, isso é muito comum? Ou é mais porque agora a gente sabe que barba tá... Não sei se falar que tá na moda, né? Mas a gente vê muito mais homens agora deixando barba do que, sei lá, 5, 6 anos atrás. Até porque... Desculpa te interromper antes de responder a pergunta. Antes era meio... algumas profissões você não podia. Por exemplo, bancário não podia ter barba. Você tinha algumas profissões que não podia. Hoje está um pouco mais liberado. Alguns ainda não pode. Acho que policial não pode, não é? Alguns ainda não pode. Então, exatamente. Porque o que acontece? Uma que a gente vai envelhecendo, né? E a barba, de uma certa forma, ela dá uma... escondida, né? Dá uma contornada. Dá uma contornada no rosto. Sorriso, por exemplo, assim, outra. Quem tem o rosto muito redondo, aí faz aquela barba mais afinada, como tá a minha aqui, ó, entendeu? Longa. E esconde a papada. Então, tem todas essas técnicas que... você entendeu? Nossa, eu imaginava. Não, que nem você faz assim, ó. Você faz uma barba alinhada aqui, e ela dá esse bico aqui, o cara emagrece 10 quilos no rosto, com certeza, entendeu? Então, é muito isso aí também. Você pode ver que a maioria das pessoas que tem mais idade, um pouquinho mais obesa, elas têm a barba, quem tem barba tem a barba mais assim. Por isso que o cara não tira. Ou se o cara tirar, fala, mano, o cara é de lua, né? Então, e é o que as pessoas falam, Bido, não, pelo amor de Deus, eu tirei a barba, fiquei com a cara redonda, eu não quero mais, eu vou deixar crescer, vou fazer de novo. Eu tirei uma vez, eu nunca tive barba. Eu fui usar barba depois que eu tive a barbearia. Nunca gostei de barba. E hoje, se eu tiro, eu olho no espelho e falo, não, sou eu. Eu adoro usar barba. Só que aquilo lá tem que ser bem cuidada,
tem que limpar, tem que lavar ao E contrário. quais são os cuidados, então, cê para tá ajudar entendendo? o pessoal? Então, assim, bem simples, para ser bem simples, assim, você lava o cabelo com shampoo e condicionador. A barba, a mesma coisa, não tem coisa especial. A não ser que você tenha uma barba muito comprida, aí você pega alguma coisa diferente para poder fazer. Mas em casa, é assim, lavou o cabelo, shampoo, condicionador e outra coisa, secar. Não deixa molhada, né? Senão... Pode dar problema de pele? Problema de pele não, pode dar cheiro, né? De ficar úmida, essas coisas. Então, passou o secador, se você não tem costume de passar no cabelo, mas pelo menos na barba você pega. Outra coisa, se você tem uma barba um pouquinho mais que nem a minha, passar um pente de madeira para tirar aquela eletricidade que dá na... Sabe, os pelos ficam assim? Então, porque Gente, não curioso. Muito curioso, Até porque né? tudo novidade Não para tem. mulher, né? Você já experimentou quando você põe o braço na televisão, não puxa os pelinhos? Sim. Então, aquilo lá antes é estática, né? A barba é a mesma coisa. Se você não passa, a madeira tira aquilo lá. Então não fica aquele... Você pode olhar agora vocês vão reparar, os homens que estão com as barbas assim, ó, falam assim, compra um pentinho de madeira. Que melhora isso aí. Olha, um bom presente de Natal aí. Passa condicionador também? Condicionador, sim, exatamente. Pra hidratar? Pra hidratar. Que chique. Agora, você falou sobre a pele. Eu acho que dá mais problema o cara que faz a barba todo dia, porque para quem tem a barba. Porque quando você faz a barba todo dia, você tem aquele atrito da lâmina. Sobe, Irrita desce, a pele, irrita. Né? Eu mesmo, se eu fizer a barba para cima, e tem o crescimento do pelo, o cara vai... Por isso é o importante na barbearia. Tem como cresce o pelo, como não cresce o pelo. O jeito que você vai descer com a navalha, se você vai subir, se você vai descer. Então, todas essas coisas evita dar um problema na pele, né? E se você faz todos os dias, Você também tá irrita. lesionando aquela um pele atrito, né? diariamente. Exatamente. Por isso, aí sim, tem os produtos pós-barba, que é aquele antigão que tem, né? Esqueceram de mim, faz assim, arde, né? E tem as coisas mais modernas, que são os balmes, essas coisas que é para você assentar, passar na pele, porque quando você faz a barba, você não precisa fazer todos os dias, que nem a pessoa faz uma vez por semana comigo, então ela vai, alinha essa parte, então dá para ficar sem se preocupar com a barba durante uma semana, entendeu? E tem muitos homens... desculpa, fazendo depilação a laser aqui também, né? Tem muita gente. Tem muita gente que faz a laser aqui e o pezinho do cabelo. Bastante. Mas se errar... Bastante. Se errar, já era. Que nem a depilação higiênicas, eles são meio assim porque é com cera, né? Então faz no ouvido e faz no nariz, mas... É porque dói. Deve doer pra caramba. Aí eu falo pra eles assim, então, você viu o sacrifício que sua mulher faz por você? Não é verdade? Eu falei, isso é só um aperitivo. Só um aperitivo. Gente, pior que é verdade. Porque Não é? a Só um depilação aperitivo. dói muito. Então, eu fiz. E a área que a gente uma depila é vez. muito maior, né? Nossa, eu fiz uma vez no peito pra nunca mais. Nunca mais. Deixa Não, eu falei, deixa assim, pelo amor de Deus. Deixa. Falando em cuidados, Bido, tem alguma diferença quando a gente fala de estações do ano? Então, assim, se é inverno, se é verão, o cuidado que tem que ter com a barba. Tem alguma diferença aí no calor, no frio? Ou não? Ou o cuidado é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Não, é cabelo, barba, mesma coisa, né? Para aquele. Aí você tem a diferença de pelo, né? Você tem que ver se a pessoa tem a pele oleosa ou não, aí vai usar o shampoo adequado. Geralmente, se o cabelo é oleoso, a barba também é. Não tem Entendi. muita diferença. Então, o shampoo vai ser adequado para os dois, né? Então, não tem muita diferença nisso, não. Entendeu? E os homens compram, porque hoje eu vejo até skincare para homem ter sido cada vez maior, né? Então, esse cuidado com o rosto, no geral, ele tem sido... Tanto é que tem produtos específicos para skincare de homem, né? Sim, compra, que nem assim. Eu não tenho essa parte na barbearia de venda. A única coisa que eu tenho na barbearia como venda é a pomadinha do cabelo lá, que a molecada gosta, aí, né? Mas tem muita coisa. Tem óleo para o óleo para barba, ele serve como o Reparador de pontas. reparador de pontas, exatamente. Interessante. Mas isso é para uma barba mais comprida, Senão entendeu? vai ficar tudo oleoso também, Exatamente. Por isso que ele vai secar, aí depois vai pegar... Como você disse, o óleo de barba
para vender, mas o reparador de pontas é a mesma coisa. Ó, ninguém... É o mesmo não, produto. pelo amor de Deus. Agora, hein, eu até fazer uma observação Já nos pego da sua cuidados. mulher, Então, assim, e dependendo da alimentação que você faz, se é uma alimentação mais gordurosa, você vai escovar o dente, gente, tem que lavar a barba também. Porque senão fica cheirando. Exato. Não é? A pessoa acha que é só escovar o dente, mas aí o dente fica limpinho e ao redor Não, fica cheirando E pizza. cheira, né? Não, exatamente, e cheira. É, por isso tem gente que deixa o bigode e deixa aquele bigode que cobre os lábios, assim, terrível. Isso aqui, essa voltinha tem que Fica fazer. cheirando. Não, isso dá pro cara fazer em casa, com a tesourinha, né? São cuidados de higiene, né? Por exemplo, escovou o dente, pega lá o sabonete, lava, seca um pouquinho se tiver em casa, se não, aí seca com a toalha e à noite faz o procedimento em casa, né? Até porque as bactérias vão ficar ali se você não fica higienizar, horrível, né? Exatamente. Inclusive um risco para a saúde. É muito, muito. Bom, Bidu, antes da gente dar continuidade, eu vou chamar os nossos patrocinadores, que é a Pavão Contabilidade e a Agni Alimentos, que apostou na gente aqui desde o início do podcast. Aline, você pode falar? Eu sou o Matheus, da Pavão Contabilidade Médica. Pavão Contabilidade. Eles são especialistas em saúde. contabilidade médica. Eles são os meus contadores desde quando eu me formei. Eles que abriram a minha empresa, eles que cuidam da minha parte financeira, imposto de renda física, o jurídico, impostos. E o Matheus, proprietário da Pavão Contabilidade, tem um recado para vocês. Produção, por favor. Olá, podcast Vida Saudável em Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus, da Pavão Contabilidade Médica, e passo a deixar um recado para você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós, da Pavão Contabilidade Médica, estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Obrigada, Pavão Contabilidade, por acreditar no nosso projeto. E agora a gente vai falar da Agni Alimentos. Eles fazem marmitas congeladas. Marmita parece algo muito simples, mas na verdade eles fazem uma alimentação rica em nutrientes e usam um processo de ultracongelamento. O processo de ultracongelamento, ele mantém os nutrientes do alimento, porque assim que o alimento é produzido, ele vai para o ultracongelador e ele mantém todas as propriedades. É feito com ingredientes naturais, temperos naturais, não tem nenhum tipo de conservante. É uma forma prática e eficiente de você ter um alimento na sua casa, sem ficar pedindo delivery, fast food. São alimentos equilibrados para que você possa aí cuidar da sua saúde como um todo. Você encontra no Empório Manjericão toda a linha da Agni, são mais de 30 pratos. Não tem como você não gostar de nenhum, porque tem muita variedade. A gente está passando o vídeo, a Agni, todas as marmitas são feitas numa fazenda no interior de São Paulo. Os temperos colhidos são ali da fazenda, então é extremamente natural. Obrigada, Agni, por acreditar no nosso projeto. Bidu, e assim, eu tenho muita curiosidade, assim, de quando a gente fala de salão, dessa conversa que rola solta. Você tem algum caso para contar pra gente, por exemplo, de curioso? Você deve ouvir muito. Eu sei porque lá na loja eu ouço muita história. A única que não ouve história é a Mayra, porque Quem fala a história sou eu. Fala. Você tem casos curiosos, assim, pra contar pra gente? Sem deve dar ter nome. vários. Sem dar nome. A gente gosta de uma fofoca. Tem sobretudo, né? Tem caso de cara que traiu, que falar as coisas pesadas, né? sim. Porque isso eles exatamente. Pra você, eles Essa liberdade. Eles têm essa liberdade de conversar sobre isso. Ah, puxa vida, tem não sei o que, não sei o que. Então você se torna Cúmplice. Não, confidente. Confidente. Não, a Elisete aqui, que tá ouvindo. Confidente. Então, mas aí é uma oportunidade que eu tenho de falar de algo bom, de falar pro cara, ó, não é assim, papapá, se cuida, né? Você tem família, você tem isso, você tem aquilo. Então, rola muito isso.
por incrível que pareça, rola muito isso de trazer o problema que ele tem, às vezes, entendeu? E você pode ajudar a pessoa nesse fator. Falando em Novembro Azul, já chegou cliente, falou, Bido, pô, tô sentindo um negócio assim, o que você acha? Eu falei, eu? Não, então, de você ter oportunidade, isso aparece muito, tá? A pessoa se queixando sobre depressão, se queixando de dor no peito, se queixando de próstata. Então, você tem a oportunidade de falar. Então, de orientar, a né? barbearia é um lugar que as pessoas não vão só cortar o cabelo. Elas vão Acho desabafar. que em última instância elas vão cortar o cabelo. Né? Porque elas querem conversar, elas querem falar. E eu já tive a oportunidade de falar para um cara, mas tem isso aqui, aquele negócio. A gente está falando da geração antiga. A geração antiga ainda tem um preconceito em relação a isso, de se cuidar, de ter os seus cuidados, né? De passou dos 40 anos e procurar um médico. Que nem eu estou falando, eu fugi à regra de todas essas coisas. Então, tudo que tinha de novo, que falava, tem que ir aqui, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu tive um pai que morreu com infarto, né? Com 44 anos. Eu, com 35 anos, já comecei no cardiologista. E hoje, de 6 em 6 meses, eu vou no cardiologista. Próstata, todo ano eu faço como que chama? PSA. Sangue, PSA. ultrassom, e se precisar o toque, a gente vai fazer. Não tem problema nenhum, graças a Deus. E eu já tive um problema, por incrível, eu vou até contar a história. Uma época, o Luan quis andar de bicicleta comigo. Vamos andar de bicicleta, não sei o quê. Eu sei que passou um mês, eu não aguentava de dor. Não aguentava. Aí eu procurei um urologista. E eu estava, mas assim, eu fiquei desesperado. Eu estava com a próstata inflamada por causa do cilindro da bicicleta. Tem que ser específico, né? Tem que ser um ser. adaptador. Aí ele falou assim, é só trocar o banco. Não, verdade. Eu falei, graças a Deus. E eu tenho casos na barbearia com um cara de 40 anos... Ele teve o câncer, tirou e já está alastrado o câncer 40 dele. anos. 40 anos, exatamente. Está assim, acabado, né? Sentiu uma dor, não cuidou. Não cheguei na idade ainda, né? Aquilo lá foi ficando pior, pegou o diagnóstico. Triste. Por isso que o Novembro Azul ele é importante, Sim, né? sim. Porque ele traz a consciência para você fazer um exame preventivo. Exatamente. Né? Porque a gente fala, a prevenção é a melhor... E desmistificar essa questão do preconceito, que tem aquele negócio do homem, vai fazer isso, vai fazer aquilo. As pessoas brincam muito com um assunto muito sério. Entendeu? É como a mulher desde nova é criada para ir na ginecologista. Menstruou antes. O homem não. Não, ninguém vai encostar em minha mão. De novo também. Mas isso tem que mudar. Tem que mudar e tem que trazer a consciência deles que isso é importante, né? Isso é muito importante. E na geração mais nova você não vê muito disso. É mais na geração mais... Você acha assim, que ainda esse preconceito é geral? Porque a gente sabe que a autoestima, as gerações vêm trazendo isso como uma coisa normal de cuidar da autoestima, cuidar da barba, cuidar do cabelo. Na questão da saúde, você sente alguma diferença nisso? Eu como tenho um filho adolescente, eu tiro base por ele, né? O meu filho, ele passa no nutricionista, ele quer ir no médico, ele já foi no cardiologista, ele falou, não, pai, preciso ir no cardiologista porque vocês têm problema. Eu falei, não, agora, calma. Não, mas pediu pra mim, né, porque a minha esposa é infartada, eu tenho problema, ele já fica, né, com o pé atrás. Aí eu levei ele na minha cardiologista, falou, não tem problema não, mas ele se cuida, ele, faz sobrancelha, essas coisas. Então, eu acho que essa geração vai ser bem melhor do que a geração passada, né? Já vai ter uma consciência melhor. Você, como é médica, os seus filhos já vão, né, crescendo com uma consciência diferente, né? Eu vejo, os meus filhos são jovens também. Você também. Os meus filhos são jovens, são 2 homens, Então. mas eles procuram e fazem exame, o mais novo que tem 23, ele faz o exame de rotina dele ali, colesterol, já faz todo ano. Então, Eu acho que teve uma geração muito de fast food e tudo mais, que aí começou a entrar numa geração muito obesa, colesterol alto, diabetes, hipertensão, e eu acho que a pandemia foi um alerta para muita gente.
porque todos esses fatores contribuiu para um pior desfecho aí de quem teve Covid. Muita gente acabou falecendo, infelizmente, porque tinha alguma comorbidade associada, né? Principalmente a obesidade, a gente viu muito. Que a gente sabe que a obesidade está ligada, inclusive, a várias doenças e a próstata. E aí não adianta que a barba não vai esconder, não. Não, Só afina. Só vai afinar um pouquinho. Até ali a página 2, né? Não vai disfarçar. Ele pode ajudar na questão da autoestima, a pessoa se sentir melhor, Sim. mas não vai resolver um problema. Não, né? exatamente. Você se sentir bem com você mesmo já é uma coisa fantástica, né? Sim. Você tem que olhar no... E eu falo assim, geralmente o barbeiro, ou o cara vai gostar muito de você, ou ele vai te odiar, porque ele vai olhar no espelho e vai lembrar quem cortou o cabelo dele e fez a barba, né? Então, é uma coisa de muita responsabilidade, né? Você, que nem você mexe com os dentes, é o sorriso da pessoa, né? É o cartão de visita, né? E o cabelo e a barba é a mesma coisa. Ele vai lembrar se você fizer alguma coisa errada. É a moldura. É a moldura do rosto, exatamente. E para quem está começando aí a profissão de barbeiro, que conselho você daria para esses cuidados aí com a saúde do cliente? A parte primordial é a higienização dos acessórios que você usa, né? Hoje, lógico, as lâminas são descartáveis, né? Então, mas você passar o álcool, limpar antes, fazer essas coisas na frente do cliente, entendeu? Para o cliente ver que você tem um cuidado com isso, né? Procurar se informar, que nem a gente está falando de alopecia, essas coisas. Procurar estudar um pouco sobre o cabelo, sobre a barba, sobre possíveis doenças que ele possa olhar e ajudar o cliente. Procura um dermatologista, que você está com um probleminha aí, né? E essas coisas que eu alerto eles, procurar informação, né? Porque não só no YouTube, essas coisas, né? Tem muito lugar bom, que profissionalizante, né? Mas tem algumas coisas que só formam por dinheiro, né? Entra aí de história, né? Então... Não, e até para você que é consumidor final, que vai ali no seu barbeiro, você precisa saber se o profissional que está lidando com a sua pele e com o seu cabelo é um profissional capacitado, né? É um mínimo. Exatamente. É um mínimo, exatamente. Porque ele tá, o Scooby falou, ele está mexendo com uma lâmina, o material pode não estar esterilizado, o material pode estar contaminado. Exatamente. Você pode ter um problema de saúde sério. Não, o risco que é um risco. Antigamente... É sangue, né? Corte, antigamente, né? A navalha era usada para todos. A barbearia antiga, a navalha era usada para todos. Você passava naquele couro lá, fazia uma barba, limpava com a toalha e fazia de novo, entendeu? Porque a barbearia, no comecinho, foi no Egito que começou a barbearia. Ela era barbearia, dentista, o próprio barbeiro cuidava disso, e enfermaria, não é? Então... Que louco! Mudou muito, né? Hoje, graças a Deus, é só cabelo, pelo amor de Deus, né? Vou arrancar dente de ninguém, né? Então, tem que ter esses cuidados, cuidados mínimos, né? Exatamente, tem que ter esses cuidados. De higiene, a sua pele, né? A gente sabe que tem várias doenças de pele que isso que a doutora Aline falou. Você pode ter contaminação ali se o ambiente não foi esterilizado, exatamente. Né? Principalmente hepatite, né? Hepatite B. Outra coisa que eu aconselho é tomar a vacina, tá? Tem que tomar esses cuidados. Profissional da área da saúde e contando aí cabeleireiro, manicure, também tem que fazer a vacina aí da hepatite B. Também. Isso mesmo. E uma curiosidade que eu trago aqui, que eu sei que a gente está estendendo um pouquinho o Novembro Azul, mas hepatite C também, né? Então, a hepatite C, a gente às vezes acaba pegando pelo esmalte contaminado e tudo mais. Então, não é só HIV, hepatite B, mas a hepatite C também. Que é importante, né? É muito importante isso. Eu atendi uma curiosidade aqui, né? Eu atendi uma paciente que ela estava fazendo a profilaxia pro HIV, porque ela descobriu que na escola que ela trabalha, estavam usando a mesma agulha para ver destro.
de todo mundo, era a mesma agulha que eles estavam usando. O destro é um buraquinho, a gente faz uma picadinha com uma agulha no dedo, e aí a gente pega uma gotinha de sangue e coloca num aparelho para ver a glicemia, a quantidade de açúcar aí do seu sangue. Então, essa agulha é descartável até para uso pessoal. Então, por exemplo, mas eu vou usar em mim mesma. Eu posso usar hoje a minha agulha e amanhã minha agulha de novo? Não, usou uma vez a agulha é descartável. Imagina usar em várias pessoas. É risco aí de contaminação gigante. E aí, quando ela procurou um infectologista, ele entrou com profilaxia aí para HIV para ela. Nossa, que loucura isso. Uma escola, né? Que deveria ser... E tem outra coisa Falta também. de orientação. Falta de orientação. Que nem tem outra coisa, que nem os descartes de lâminas, né? Você tem que ter aquela caixinha bonitinha, você tem que jogar naquele lugar, não jogar em lixo. Aquilo você precisa procurar. Tem legislação. Tem, exatamente. Ou alguém que venha recolher para você, ou você próprio levar no posto de saúde e descartar. É o que a barbearia faz, né? E tem muita gente que não se preocupa com isso, né? E isso é muito coloca importante. No lixo comum, né? E não pode. Até para esterilizar equipamento, uma vez eu fiquei abismada porque tinha gente que reutilizava aqueles papéis de autoclave azul e uma vez utilizado... Ele é descartável. A doutora Mayra consegue explicar melhor, mas as fibras do papel... Aquele papel que a gente usa em autoclave, vamos imaginar, eles têm as tramas abertas. Sim. Quando a gente coloca aquilo para ser autoclavado, com o calor, essas tramas se fecham e preserva o que está lá dentro estéril. Quando a gente abre com cuidado para tirar o que está de dentro e reaproveitar aquele mesmo envelope, aquelas tramas estão fechadas. Entendi. Ou seja, não consegue esterilizar o que está lá dentro. Por isso que não pode reaproveitar papel de autoclave. E eu já peguei salão que infelizmente não Abre é de com o maior cuidado do mundo, que você tá sabendo que vai reaproveitar o envelopinho. Manicure, né? Manicure que reaproveitava a embalagem. Então, o que o Bido tá falando aqui de mostrar para o seu cliente, mostrar que esteriliza, mostrar que limpa, que o material é descartável, tudo isso é muito importante para você ir num lugar de confiança. Gente, pede para mostrar mesmo. Você tá ali no profissional, é sua saúde que tá em jogo, não tenha vergonha. E às vezes não é nem de má fé que aquela pessoa tá fazendo aquilo. Ela falta de informação. Falta de informação às vezes. Exatamente. É isso que eu tô te falando. Muitas vezes o curso não te dá isso. É só cortar o cabelo e acabou. Tem uma série de fatores que agregam você ser formado em alguma coisa. Não é verdade? Simples, né? Por isso que eu tô te falando. A minha formação foi de 1 ano e 4 meses. Eu fiz um curso de barbeiro em 4 meses de segunda-feira. Tanto é que eu mostrava as coisas. Não, é assim, assim, assim. O cara não sabe, ele não sai cortando com tesoura. Ele só corta com máquina. Ele não vai ter habilidade. Só fazer uma conta rápida. 4 meses. Uma segunda-feira... Uma segunda-feira, 4 horas. 4 horas, ou seja, você só teve 16 encontros. Então. Pra lidar com a saúde, ou seja, né? meio mês, 2 semanas todo dia, 64 se horas. formou. Exatamente. Numa Não é só coisa que você vai estética, mexer né? que você vai mexer com a aparência da pessoa e, né, o corpo, né, você pode machucar, pode causar algum dano, essas coisas. Não vai estar habilitado para descobrir se tem alguma coisa, se está coçando, se não está, para passar a máquina aí que fica igual. No caso da alopecia, você entendeu? Complicado, né? Porque assim, a gente fala que é estética, mas é saúde, né? Saúde, vocês são profissionais da saúde, vocês estão Exatamente. lidando com a saúde do outro, é muita responsabilidade. Então, você que está ouvindo a gente, presta atenção no salão que você está indo, essa questão que a gente falou de reaproveitamento de material, de esterilizar, descarte correto de lâmina, porque se o profissional que você está indo descarta a lâmina no lixo comum, já fica com o pé atrás. Bida, Aliás, aproveitando, né? Procurar um profissional, deixe o seu contato, como acha você. Gente, a gente queria contar, a gente não ia contar. A gente não ia não contar. só como barbeiro, a gente mas... Conta. O Bido é o sósia oficial do Lulu Santos, não é isso? Sim.
Então, se vocês encontrarem com ele na rua, ele é o Não é o Lulu oficialmente Santos, não é o Lulu Santos. É Ele isso aí, bem- gente. Eu tenho uma barbearia, chama Barbearia Bido Deluxe, tá? Tá no Instagram. Tem o meu Bido65, né? Quem quiser me encontrar, tá lá. Gente, segue porque a gente dá Barbeiro. boas risadas com o Bido. E também tem o TikTok lá, se vocês quiserem se divertir, fica à vontade. Ele tem esse lado artista dele, Eu mas gosto. tem um lado profissional que Eu é muito gosto, sério. eu Também tem gosto. os dois. Exatamente. Os Tem dois algumas lá. polêmicas, mas estamos aí. Mas faz parte. O que você trouxe aí que eu tô vendo que tá. é curioso? Eu tô Tá, vamos lá, curiosíssima vamos pra Não, ver. só um detalhezinho de como era antigamente as maquininhas de cabelo. Hoje é tudo elétrico, né? Hoje é tudo elétrico. E você Antigamente. fazia esse movimento pra cortar? É esse movimento. Você ia pra cortar. passando em Assim, movimento. assim, ó. Mas você não é dessa época. Não sou. Eu tenho como, né? Como as pessoas se viravam para cortar cabelo. Isso aqui devia dar aquele lesão por esforço repetido, né? pensou? Já pensou o cara ficar fazendo isso aqui O dia inteiro. Exatamente. E né? Essa eu conheço. Esse aqui é antigo do vovô também, né? Que é até antigamente. tenho uma em casa, Esse que era aqui do meu é avô. higiênico, ainda que você troca a lâmina, né? Mas antigamente tinha uns que não, né? É isso aí. Alguns detalhezinhos aí. Curioso. Né? Bido, você quer deixar um telefone de contato? A gente coloca lá na legenda só. Sim, O Ale tá falando que já tá exibindo. Tá, lá. então tá ótimo. Tá Perfeito, ótimo? Perfeito, A gente vai deixar o telefone de contato. perfeito. Eu vou encerrar com você. Vou pedir para começar pela Aline, as considerações finais. Muito obrigada por ficar com a gente até esse horário. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente às 8 horas da noite. E tenha uma excelente noite. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por terem ficado com a gente até essa hora. Meu recado, como da semana passada, é homens. Mulheres gostam de homens que se cuidam. Homens cheirosos, bem cuidados, com barba bem alinhada feita, cabelo em ordem. Então fica aí a minha dica. Nos vemos semana que vem. Muito obrigada mais uma vez e que vocês sempre possam ficar na presença das pessoas que vocês amam. Fiquem com Deus. Bido, suas considerações finais. Eu primeiro quero agradecer vocês, Edi, Mayra, Aline, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Passa muito rápido, eu pensei que falei, vou ficar muito nervoso, mas muito obrigado mesmo. E vocês, homens, se cuidem. Nesse Novembro Azul, não tenham vergonha, não sejam tímidos, se cuidem. Isso é para a vida de vocês. Muito obrigada. Eu queria agradecer a sua presença, Bido, de ter aceito o nosso convite. Esse assunto é muito importante. A gente fala de autoestima, fala de cuidado, fala de saúde. Então, já compartilha com quem você conhece, deixa um like, se inscreve no canal e segue a gente para não perder nenhum episódio. Aqui o assunto é sério. Vida Saudável em Debate. A gente se vê na próxima semana. Tchau, gente. Tchau.